É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas informações do Malvadão. Mengão, pessoal, que amanhã já vai ter uma nova decisão após, né, um jogaço contra o Palmeiras. O Flamengo aí já se prepara para enfrentar o Racing pela semifinal da Libertadores da América, que será amanhã no Maracanã. E como sempre, Maracanã lotadíssimo, 70 mil pessoas ali acompanhando o Flamengo decidir a primeira partida dentro de casa. Torcedor flamenguista, vamos com o Globo Esporte de hoje, 21/10, trazendo todas as informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Oi, boa tarde. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Jogo da semifinal da Conmebol Libertadores no Maracanã, Flamengo e Racing, você vai ver ao vivo na Globo, depois de 3 graças. A nova novela das 9. Duda Dal Ponte está lá no Ninho do Urubu, está aqui no telão para trazer as informações do Flamengo pra gente. Oi, Duda. Oi, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Estamos aqui no Ninho porque daqui a pouquinho tem o último treino do Flamengo às 3h30 da tarde, antes dessa partida contra o Racing amanhã. E a gente sabe que é nesse treino que o Filipe Luiz decide quem serão os 11 titulares de amanhã. Uma dúvida é na zaga, porque o zagueiro Léo Ortiz saiu da partida contra o Palmeiras no domingo, sentindo dores no tornozelo depois de uma trombada com o Vitor Roque. Ele foi embora do Maracanã de muletas, foi direto para o hospital e fez exames. Nesses exames foi diagnosticado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura. Então, dos males, o menor. O Léo Ortiz veio ontem aqui no Ninho do Urubu e fez só fisioterapia. Hoje ele vai continuar essa recuperação. A gente ainda não consegue cravar que ele está fora da partida de amanhã. Mas isso pode acontecer por conta da sequência de jogos, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores. Então, o Flamengo pode preparar ele só para a partida da semana que vem, de volta lá na Argentina contra o Racing. Se isso realmente aconteceu, Danilo deve ser o substituto, Escobar. Um tremendo substituto, diga-se de passagem. Ô, Duda, e um ataque, hein? 6 gols nos últimos 2 jogos no Brasileirão. Pois é, Escobar, tá funcionando bem demais esse ataque, né? E em comum entre esses 2 jogos, contra Botafogo e Palmeiras, tem a escalação, que foi repetida, com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O Filipe Luiz não costuma muito repetir o ataque, mas fez isso e deu certo, tá? Luiz Araújo foi bem, Lino também e o Pedro tá brilhando, né? A gente lembra aí que o Flamengo tem o melhor ataque da Série A, são 56 gols em 28 jogos, mas não faz isso na Libertadores, ou não tem feito isso na Libertadores. Foram 10 jogos na competição e só 11 gols. Se a gente comparar com o Racing, que é o adversário de amanhã, é bem diferente. O Racing fez 19 gols em 10 jogos. Então o Flamengo amanhã quer usar esse poderio ofensivo que tem conseguido nos últimos 2 jogos para já abrir uma vantagem e pensar no jogo de volta contra o Racing de forma mais tranquila que a semana que vem na Argentina, né? E para fazer isso vai ter o apoio da torcida no Maracanã, Escobar. Ingressos esgotados, expectativa de mais de 70 mil pessoas. Mas calma que vai estar aqui ao vivo na Globo esse jogão, caso você não tenha comprado seu ingresso. Um abraço, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Então, que vai encarar o Racing amanhã pela primeira partida das semifinais da Libertadores. A Duda Dal Ponte está lá no Ninho e acompanhou esse último treinamento, a última preparação, arranjos de Filipe Luiz para esse jogo tão importante. E a torcida já fez a parte dela, né, minha amiga? Ingressos esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai ter que arrumar um jeito aí. Oi, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Mais uma vez, ingressos esgotados, né? Vai ser a terceira vez seguida em um jogo do Flamengo que o Maracanã vai ter mais de 70 mil pessoas. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Palmeiras no domingo e deve ser assim amanhã também, porque mais de 70 mil pessoas devem comparecer ao Maracanã e uma festa linda para apoiar esse time.
Hoje à tarde vai ter o último treino antes dessa atividade. A atividade está marcada para 3h30. A comissão técnica já está chegando por aqui. Pessoal da nutrição, da medicina também. E a gente tem uma dúvida em relação ao time titular, né? Filipe Luís só escolhe os 11 titulares no último treino, que vai acontecer hoje à tarde. Mas a dúvida é na zaga, porque o Léo Ortiz, que é zagueiro totalmente titular, saiu do jogo contra o Palmeiras sentindo uma dor no tornozelo depois de uma trombada com o Vitor Roque. O Vitor Roque caiu no tornozelo dele e ele teve que ficar ali fora da partida, foi substituído pelo Danilo. Ele saiu do Maracanã, foi embora do Maracanã de muletas e foi direto para um hospital para fazer exames. Lá foi constatado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura. Eles esperavam que seria uma fratura, seria algo um pouco mais complicado, mas não, foi só um estiramento, não teve nem ruptura do ligamento, então é algo um pouco mais tranquilo. Até por isso, a gente não pode cravar que o Léo Ortiz está fora da partida de amanhã. É muito difícil que ele esteja amanhã, mas não é impossível, porque ontem ele chegou aqui no Ninho do Urubu, no primeiro treinamento depois do jogo, andando. Claro, ele não fez atividade, ficou só na fisioterapia. Hoje ele vai continuar essa recuperação. Por conta da sequência da temporada, né, de jogos do Campeonato Brasileiro, ali disputando rodada a rodada com o Palmeiras por esse título, também da Libertadores, são 2 partidas decisivas da semifinal. É provável que o Léo Ortiz não esteja disponível para amanhã e seja preparado para o jogo de volta da semifinal, que é na semana que vem contra o Racing, lá em Buenos Aires. Se isso realmente acontecer, o Danilo deve fazer então uma dupla de zaga ali com o Léo Pereira, que foi o que aconteceu na partida contra o Palmeiras. O Léo Ortiz foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo e o Danilo e o Léo Pereira fizeram o restante do jogo, então isso deve acontecer novamente. Em relação ao ataque, a gente costuma dizer aqui que é muito difícil cravar uma escalação do Filipe Luís, porque ele muda bastante, né? Principalmente no ataque. Mas nos últimos 2 jogos, depois da data FIFA, o Flamengo colocou 3 gols em cada jogo. 3 contra o Botafogo, 3 contra o Palmeiras, fazendo esse ataque funcionar. E ele usou a mesma escalação nos 2 jogos, com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Então a tendência é que isso continue acontecendo para o jogo de amanhã. Claro, a gente vai ter que esperar o treino de hoje. Mas vale a gente lembrar que o Samuel Lino é o titular do Filipe Luís, mas tem sido questionado pela torcida não só por não fazer gols há 10 jogos, mas também por não desempenhar. Então a gente vai ter que esperar aí para ver como o Filipe Luís vai montar esse ataque. Amanhã no Taon, com certeza a gente deve ter mais informações sobre essa partida. Flamengo e Racing amanhã às 9h30 pela semifinal da Libertadores. Joana. Obrigado, Duda, pelas informações. E aproveitando que nós duas estamos de rosa, vamos chamar a atenção para o Outubro Rosa mais uma vez, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, para o diagnóstico precoce. Estão aproveitando aqui a coincidência, não foi planejado, mas é sempre importante lembrar essa campanha durante outubro. Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com ESPN atualizando todas as informações do Flamengo, malvadão, que já tem mais uma decisão aí na Copa Libertadores. Depois do jogaço contra o Palmeiras, agora é pensar na Libertadores contra o Racing, semifinal. Possibilidade aí de ter uma final brasileira entre Palmeiras e Flamengo também, pessoal. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Conosco, trazendo as informações do Flamengo. Eu vi que eram, Rafa, mais de acho que 100 ônibus, né, dos torcedores argentinos que chegariam ao Rio de Janeiro. Não sei se você já viu alguém por aí e se já existe esse ambiente de semifinal no Maracanã, hein, Rafa? Já existe esse ambiente de semifinal por aqui, sim, Bruno, Jailson e Dom, que desde domingo praticamente, né? Quando terminou o jogo contra o Palmeiras, já tinha esse zum. Encontramos alguns argentinos desde ontem pela manhã aqui nos arredores, inclusive um deles, que a nossa reportagem está acompanhando de perto, desde que veio da Argentina para o Brasil. Não vou dar spoiler, mas em breve, em espn.com.br, uma reportagem com um grande torcedor do Racing que veio
pela 5ª vez ao Rio de Janeiro. Se eu começar a contar mais coisas aqui, vou acabar estragando todo o material que o pessoal do site está preparando com esse torcedor. Mas tem muitos argentinos já presentes aqui na cidade maravilhosa. Afinal de contas, o Racing é um clube tradicional, com muita torcida, uma torcida apaixonada que vive uma relação de êxtase com o técnico Gustavo Costas, ex-jogador do clube, torcedor do clube, ídolo do Racing, e que para o jogo de amanhã contra o Flamengo deve montar um time mais cauteloso, com 5 jogadores na defesa, 3 no meio-campo e 2 no ataque. Detalhe, Maravilha Martínez, principal nome do time, está pendurado e disse lá na Argentina que está mais preocupado em não tomar o cartão amarelo que o tira do jogo da volta do que propriamente em fazer gols no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Flamengo. Retrospecto rubro-negro contra argentinos em Conmebol Libertadores é interessante. 27 jogos, são 14 vitórias, apenas 4 derrotas e 9 empates. No entanto, na atual edição da competição, esse retrospecto está em baixa. O Flamengo fez 2 jogos contra o Central Córdoba, 2 contra o Estudiantes e obteve no total 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, precisa dar a volta por cima na partida contra o Racing, nesse confronto de mata-mata da semifinal que vale vaga na grande decisão. Hoje à tarde o Felipe Luiz comanda o último treinamento, vai sentir a situação do Léo Ortiz, se ele pode ser relacionado ou não para o jogo de amanhã, e também definir se mantém o Pedro como titular ou se retorna com aquela formação com 3 jogadores de movimentação no setor ofensivo. São aqueles mistérios habituais que ajudam a colorir o chamado pré-jogo, né, Bruno? E a gente pode colocar isso na tela amanhã também, essas opções para o Felipe Luiz montar o Flamengo para o jogo de amanhã. É importante que você traz também sobre o Maravilha Martínez. A gente volta então lá para Quito agora com o Vinícius Nicoletti, que vai, claro... História do clube com 152 gols. Vocês têm noção disso? O cara joga muito. Ele tem 303 jogos com a camisa do Flamengo. Os maiores artilheiros da história do Flamengo. Zico, 508 gols, Dida, 253 gols, Henrique Frade, 214 gols, Pirilo, 209 gols, Romário, 204, cara, Romário fez muito gol, 204 gols, Gabigol, 161, Jarbas e Pedro estão juntos agora com 152 gols. Não é loucura imaginar que o Pedro vai passar o Gabigol, acho até que passa nessa temporada mesmo, e depois ele vai correr atrás do Romário, claro, ele ficando mais tempo no Flamengo. E ele falou sobre a titularidade dele no Flamengo, ele falou, isso é com o Felipe Luiz, o treinador é quem escolhe e escala. Eu, como sempre falo, procuro dentro de campo dar o meu melhor, buscar o gol, a assistência e correr pelos meus companheiros também. Isso depende dele, a minha função é dentro de campo, mas espero sim poder continuar nessa sequência de titularidade para dar o meu melhor ao Flamengo e seguir desempenhando bom futebol. Galera, eu particularmente acho que o Pedro deu uma aula de futebol contra o Palmeiras. Foi, assim, um Pedro que a gente não tinha visto, porque foi um repertório absurdo, em todos os sentidos. O primeiro gol do Flamengo, ele faz o pivô, nossa, ele tira o Fux para nada e acha o Arrascaeta num passe em profundidade. No segundo gol, ele colabora também, sofrendo pênalti. E no terceiro gol, ele rouba a bola e depois recebe o passe para poder fazer o gol. Gente, foi um Pedro, assim, na essência de um atual, de um camisa 9 moderno, jogando muita bola. É loucura imaginar que se ele continuar jogando assim, ele pode servir a seleção brasileira na Copa do Mundo. Nenhuma loucura. Porque, para mim, ele é o melhor centroavante da América do Sul. E ele, aprimorando o estilo dele de jogo, que é algo que o Felipe Luiz sempre pedia, sem sombra de dúvidas vai entrar no radar do Ancelotti. Então, acho que o Pedro está no caminho certo e para mim tem que continuar sendo titular nessa equipe do Flamengo. Se o campo fala, Felipe Luiz, tenho certeza que você vai manter o Pedro como titular. E galera, assim, só voltando no assunto do jogo, porque no meu vídeo pós-jogo eu disse que estava na dúvida se tinha sido pênalti ou não em cima do Gustavo Gomes. Eu hoje tenho uma opinião formada. Para mim foi pênalti. De verdade, analisando os lances, eu acho que o Jorginho empurrou sim o Gustavo Gomes e atrapalhou o zagueiro na hora de cabecear. Agora, dizer que o Flamengo só ganhou porque não teve esse pênalti, para mim é um absurdo. O Flamengo ganhou porque jogou muita bola mesmo, uma leitura de jogo absurda em todos os sentidos. Vamos voltar na rodada anterior, quando o Palmeiras foi beneficiado, naquele pênalti não dado em cima entre o São Paulo e Palmeiras. Inclusive o Palmeiras debochou nas redes sociais, dizendo, vai chover bastante em São Paulo,
querendo dizer que a torcida tricolor estava chorando por conta disso. E na época os palmeirenses falaram, mas o Palmeiras virou o jogo por mérito do Palmeiras, não por conta disso. Mesmo argumento vale agora, mesmo discurso. O Flamengo ganhou o jogo, não foi por conta desse pênalti não dado. Até porque no gol do Palmeiras teve falta do Gustavo Gomes em cima do Arrascaeta. Isso também precisa ser dito, tá? Então, se teve erro de arbitragem, teve erro para os dois lados. Mas, só para voltar nesse assunto que eu falei que eu não tinha uma opinião formada, e para ser justo com todo mundo que me assiste aqui, hoje eu tenho uma opinião formada. Sim, achei que foi pênalti, mas o Flamengo ganhou graças ao seu desempenho. Mérito do time do Felipe Luiz. E não porque teve supostamente um erro de arbitragem. Vamos falar agora do Léo Ortiz, galera. Eu tenho ótimas notícias sobre o Léo Ortiz, ainda bem. Vamos contextualizar. O Léo Ortiz saiu ontem, aos 26 minutos do primeiro tempo, inclusive o Danilo entrou muito bem no lugar dele, e ele foi direto para o hospital realizar exames no tornozelo direito, porque tinha uma desconfiança de fratura no tornozelo. E aí os exames não encontraram fratura e nem lesão no ligamento. Então, boas notícias dos males o menor. Hoje ele se apresentou super bem ao Flamengo e aquele medo todo que tinha de ser uma lesão grave, não foi grave, dos males bem menor. Inclusive tem chance do jogador ficar à disposição para o segundo jogo contra o Racing, pela semifinal da Libertadores da América. Eu tô vendo gente dizendo aí que só deve voltar em 2026. Com todo respeito, não sou dono da verdade, mas isso não procede, tá? Pessoas do Flamengo garantem, isso não procede. Tem chance sim dele ficar à disposição, ele vai fazer tratamento intensivo aí. Porém, se não ficar à disposição, tem o Danilo. Mas eu acho que para o jogo tem o Racing agora quarta-feira, para o jogo do final de semana contra o Fortaleza sábado, o Felipe Luiz deveria dar minutagem a um dos zagueiros jovens, Iago, João Vitor, até mesmo Cleiton, porque caso seja necessário, esses jogadores possam entrar em campo ali com uma certa confiança, totalmente diferente do que aconteceu no jogo contra o Bahia, quando o Danilo foi expulso, e aí entrou o Cleiton ali totalmente sem ritmo e acabou falhando no gol do Bahia. Então, boas notícias, Léo Ortiz pode voltar para o jogo do dia 29 contra o Racing. O Saul, inclusive, informação confirmada pelo próprio Felipe Luiz, depois do jogo na entrevista coletiva, nós informamos aqui nas outras redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, o Saul pediu para ser relacionado. Ele jogou na base de sacrifício, entrou no segundo tempo muito bem, por sinal, jogou muita bola, e o Felipe Luiz, ele confirmou isso na entrevista coletiva. Ele falou, o Saul pediu para jogar, foi na base de sacrifício, fez um esforço tremendo para poder ficar à disposição. O Saul hoje fez tratamento no tornozelo, local que ele está sentindo dores há muito tempo. Durante a data FIFA ele sentiu muitas dores também, não treinou com os demais jogadores por conta dessas dores, está fazendo tratamento para ficar à disposição para o jogo contra o Racing nessa quarta-feira. E só por curiosidade, o Flamengo divulgou aí a agenda de treino. Hoje já treinou, 9h30 da manhã, foi reapresentação. Terça-feira, na parte da tarde, 3h30, o Flamengo fecha a preparação para pegar o Racing na quarta, 9h30 da noite. Quinta, treino, 3h30 da tarde. Sexta, treino, 9h30. E a equipe viaja na sexta-feira à tarde para Fortaleza, local do confronto com Fortaleza no sábado, lá na Arena Castelão. E aí, no próprio sábado mesmo, depois do jogo, retorna ao Rio de Janeiro. E no domingo a gente vai ter atualização aí sobre como vai ser a semana que vem. Lembrando que na semana que vem o Flamengo pega o Racing fora de casa lá na Argentina. Então, semana importante, com jogos importantes e, se Deus quiser, com vitórias do Mengão. Valeu, galera! Se você assinou o ChatGPT... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Ortiz do Flamengo acelera a recuperação para tentar enfrentar o Racing no Maracanã. O zagueiro se apresentou otimista com melhora após sofrer estiramento no tornozelo direito. O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira depois da vitória sobre o Palmeiras, com uma boa notícia, a melhora no quadro de Léo Ortiz. O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no jogo de domingo. O zagueiro vai acelerar a recuperação para tentar ficar à disposição de Felipe Luiz para a próxima partida na quarta-feira. O Flamengo vai enfrentar o Racing no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.
Ele chegou caminhando ao treino desta segunda-feira. Os jogadores titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto Léo Ortiz fez fisioterapia. O zagueiro ainda não tem presença confirmada no primeiro jogo contra o Racing, mas está otimista que poderá se recuperar a tempo. Caso não seja possível, o Flamengo vai prepará-lo para o jogo da volta semana que vem. Ortiz se machucou em um lance com Vitor Roque. O atacante do Palmeiras caiu em cima do tornozelo do zagueiro após um desarme dentro da área. O jogador do Flamengo até tentou seguir no jogo, mas pediu para sair minutos depois por causa de dores na região. Ele foi levado para um hospital e os exames descartaram fratura. É isso aí, torcida do Mengão. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão, que amanhã já tem uma grande partida e uma decisão pela Comebol Libertadores contra o Racing. Flamengo aí decidindo no Maracanã a primeira partida e a segunda é fora de casa. Valeu, pessoal!